Boa noite a todos. Tudo bem? Bem, eu venho lá de Nova Iguaçu, a casa chamada Fraternidade Oficina do Amor. É uma escola que atende crianças carentes. Tem esse objetivo, somente atender as crianças carentes, mantida por donativos, doação. E lá funciona também a Casa Espírita já há 31 anos. Então a gente também tem essa responsabilidade, né, junto com o nosso próximo. É engraçado que a gente, quando tem oportunidade de visitar as outras casas, que nos é dada essa oportunidade, a gente vai vendo exatamente como as pessoas têm se comportado em relação à doutrina espírita, a gente vai vendo os sentimentos, né, das pessoas, o carinho, né, a opinião das pessoas em relação a tudo que está acontecendo, a gente vai observando o público. E uma coisa que eu sempre digo, eu trabalho com música. Tem uma música do Gilberto Gil que diz assim, ó, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Eu vou te dizer por quê. Você provavelmente, quando você acordou hoje, você já tinha em mente a responsabilidade e o compromisso de às 8 horas estar aqui. E a partir disso, o seu dia foi pautado exatamente numa mudança de sentimentos. Porque você já estava desde então, desde a hora que você acordou, para aquelas pessoas que têm o hábito de fazer a sua prece de agradecimento, você já agradeceu, você já pediu a sustentação necessária para o dia. E durante o dia a gente enfrentou muitos desafios. Aqueles que vão trabalhar, o desafio da insegurança do nosso estado, o problema do transporte, do trânsito. No trabalho você pode ter desenvolvido algum tipo de imprevisto, de problema, de situação difícil, que necessitava de você uma postura afável, tolerante. Você, na sua casa, você também teve todos os seus trabalhos e todas as suas habilidades colocadas em prova. Se você é uma dona de casa, se você, né, trabalha a dona do lar, você tem lá as suas responsabilidades de preparar o almoço, o café da manhã, o almoço. E você tem a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, de colocar para a escola, voltar. Mas você tinha em mente de que o compromisso com a Casa Espírita, 8 horas, era inadiável. E aí, durante todo o seu dia, você foi se preparando e não deixando que nenhum desses problemas, nenhuma dessas insatisfações, lhe impedisse de estar aqui agora. E aí eu te digo que a partir do momento que você saiu de casa para vir para cá, que você saiu do seu trabalho para vir para cá, você enfrentando todos os desafios, saiba de uma coisa, desde o início, a espiritualidade já estava lhe acompanhando. Desde a hora em que você levou o pensamento, o seu sentimento, o seu melhor sentimento, pedindo para que esse dia fosse realmente tranquilo e que você conseguisse satisfazer todas as suas necessidades no trabalho, na casa. Então, a partir de então, a espiritualidade já estava agindo. Quando você saiu de casa para cá, você pode ter certeza que em qualquer momento ou qualquer situação que precisasse de uma pedra, de uma luz, de alguém que pudesse trazer animosidade a qualquer problema, você seria essa pessoa. Porque você já estava acompanhada por uma espiritualidade amiga. A partir do momento que você entrou naquele portão ali e veio andando até aqui, desde cedo a espiritualidade que sustenta essa casa há muitos anos sabe exatamente e já sabia qual é a sua necessidade. A sua necessidade individual. Quais são os seus medos? Quais são as suas angústias? Quais são as suas alegrias? Quais são os seus agradecimentos? Quais são as suas necessidades? Eles já estavam cientes. E a partir do momento que você entrou, chegou aqui e conseguiu atingir o seu objetivo principal, isso aqui torna-se, com certeza, o melhor lugar do mundo. E aqui agora você está amparado por uma espiritualidade superior. Espíritos que já passaram por todas as dificuldades que você passou, que eu passo, que a gente passa, mas que conseguiram vencer todas elas de acordo com a orientação do Cristo, e agora estão num plano superior e nos orientam.
e vai nos orientando, vai nos protegendo, cada um com seu anjo de guarda, cada um com aquilo que acredita, que lhe protege. E todas as vezes é sempre necessário que cada um de nós, a gente tenha sempre em mente, elevar o nosso pensamento em oração, em prece, em sentimento verdadeiro, agradecendo por todas as oportunidades e agradecendo também por todas as provações que a gente passa. Por quê? A gente vai entrar agora num tema. A gente passou por um momento muito difícil. A pandemia, ela trouxe um choque não só para nós do Brasil, mas para o mundo inteiro. Ninguém esperava, ninguém estava preparado para o que aconteceu. Quantos de nós aqui, infelizmente, perdemos familiares, amigos para a pandemia? Quantos de nós aqui, por ficarmos durante muito tempo inclusos dentro da nossa casa, a gente não conseguiu ainda se reequilibrar emocionalmente dessas perdas? Muitos conseguiram voltar o seu olhar para a sua família, para o que tinha dentro de casa, para outros valores que estavam perdidos. Tanto é que os espíritos vêm dizendo, e o Divaldo vem nas suas palestras falando já há bastante tempo, 2024 e 2025, nós espíritas tivemos que estar muito atentos, porque o número de pessoas com depressão e de suicídio aumentaria muito. Porque muitos tiveram perdas financeiras. Algumas pessoas não conseguiram entender exatamente o que aconteceu. E eu digo para vocês aqui com todo carinho, com toda reflexão, se você está aqui hoje é porque você tem uma responsabilidade. Alguém precisa tocar esse barco. E se você está aqui hoje, sinta-se um privilegiado. Você tem consciência da sua missão como espírita? Você tem consciência de que lá fora existem irmãos nossos do mesmo Pai amoroso e que nem mesmo teve a oportunidade de conhecer a lei de amor do Cristo? E ele só vai conhecer essa lei se ele for tocado pela sua atitude do bem. Não basta apenas a gente estender a mão e dar uma esmola ou ajudá-lo em dinheiro para ele alimentar. Será que você é capaz de estender a mão sem o dinheiro? Porque o dinheiro te livra da responsabilidade da fome daquele irmão. Será que ele com fome, com frio, com sede, ele vai querer ouvir falar do Cristo? Ou ele primeiro precisa de um pedaço de pão, de um copo de água e de um cobertor? Essa é a responsabilidade de você como Cristo. Porque você usa, você está aprendendo que a referência maior que nós temos é o Cristo. Mais ninguém. Ele é o representante maior. Ele é o espírito mais puro, único espírito mais puro que já esteve entre nós. Ele veio com a missão de trazer uma lei de amor, mas essa lei já era colocada entre nós há muito tempo. Ele só veio chancelar, porque olha, é isso aqui mesmo que o Deus quer de vocês. Porque se a gente for pegar a doutrina espírita no seu contexto geral, a gente está plantado em cima de 3 bases. Vocês já ouviram falar, né? Estamos na base. Quais são as 3 bases do espiritismo? Religião, filosofia e ciência. A ciência, ela tem tido a sua oportunidade de pouco tempo para cá, mas vem com uma velocidade muito grande. Porque até então o homem, com a sua inteligência, não tinha a possibilidade de exercer o seu direito de descoberta. Por quê? Porque existia uma inquisição, uma religião que colocava aquilo que ia contra a igreja era considerado como bruxaria, como herege. Então os cientistas, aquelas mentes brilhantes que tinham naquela época, não conseguiam se expressar a sua inteligência e provar certas coisas porque ia de encontro a uma igreja dominante. Hoje em dia não existe mais isso. Então, de um tempo para cá, a ciência ela vem evoluindo de uma maneira galopante. Então, antigamente as pessoas, em não pouco tempo no Brasil, a idade média de vida das pessoas era de 30 anos. Hoje em dia está em 75. E daqui a pouco vai estar para 80. Por quê?
uma alimentação melhor, a medicina evoluiu, os remédios evoluíram, os tratamentos, a vacina. Apesar de algumas pessoas ainda colocarem em dúvida toda essa evolução, o homem, através da ciência, tem descoberto exatamente o início do mundo, tentado desvendar, e aquilo que até a minha avó ou o pai de vocês tinham conhecimento de universo, hoje já se tornou multiverso. Eu não sei se aqui tem alguém com mais de 40 anos, tem? Tem alguém com mais de 50 anos? Tem alguém com mais de 60 e não quer dizer? Tem? Pra gente, vou me incluir, tá? Pra gente que tem essa idade já avançada, a gente está sofrendo demais com essa evolução muito acelerada. E não que a ciência nos incomode, mas os valores também foram evoluindo e se perdendo. Aí você deve estar perguntando assim, o que isso tem a ver com o tema? Você vai entender já. Os valores hoje em dia vai se perdendo. A nossa família está cada vez mais disseminando. E assim, as coisas antigamente aconteciam externamente, né? O filho revoltado ia para a rua. Hoje em dia acontece dentro da própria família. Você dentro da tua própria casa, você tem um filho revoltado que não permite nem ao menos que você entre no quarto dele. Para entrar tem que pedir permissão. Muitos pais também têm criado esses limites. Para entrar no meu quarto tem que pedir permissão. Estou errado em relação a isso? Cada vez mais as pessoas não estão sendo criadas para ser cidadão de bens, mas ser cidadãos vitoriosos, ricos. E para isso, depende de valores, a qualquer custo. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, a gente precisa estar atento, porque assim, essa geração de 40, 50, 60 anos, que não é o caso de vocês, eu sei, tiveram uma educação pautada em valores. Que valores são esses? Valores morais. Olha lá o que o Cristo falou lá atrás. Olha lá o que ele falou lá atrás. Eu vim trazer a questão de valores morais. Quando Moisés trouxe os 10 mandamentos, ele trouxe leis. Essas leis até hoje são obedecidas no mundo todo. Afinal de contas, você conhece algum país que diz que você não tem que amar o teu próximo? Existe algum país que diz que você tem que desrespeitar o teu pai e tua mãe? Existe alguma legislação no mundo que diz que você pode roubar? Isso já estava lá nos 10 mandamentos. Mas, em compensação, aquelas pessoas elas ainda estavam muito arredias em relação à religiosidade. Aí a gente vai para o terceiro pilar da religião. O que é religião? A religião não é no sentido de um templo. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz que vai chegar a hora em que não vai mais ter a necessidade de existir um lugar como esse. A igreja verdadeira vai estar dentro de você. Mas hoje a gente precisa disso aqui. Aqui do lado também deve estar cheio de pessoas. Elas precisam de um lugar onde conecta ela com o divino. O que se diz ali, o que se diz aqui, tem como objetivo o bem. Quando a gente vai falar aqui dos falsos profetas, aí sim a gente vai ter que medir exatamente que tipo de informação está sendo passada para a massa, para a grande massa, e aquela informação que não está sendo passada. Então, quando a gente tem a ciência e a gente vem evoluindo, e o Kardec também falou, ó, se você encontrou uma resposta na ciência diferente, se agarre à ciência, porque ela está em constante evolução. E é dado ao homem, de tempo em tempo, um certo período onde ele possa explorar um pouco mais a sua inteligência. Então, se a gente for ver pelo histórico da humanidade, a gente vê que em certos períodos, muitas mentes brilhantes apareceram e trouxeram aquilo que até hoje foi dificilmente comparável. Quer ver? A música clássica, até hoje, é considerada
Sinfonia número 9 de Beethoven é considerada a música, a quinta, a nona, é considerada uma das músicas mais perfeitas até hoje. E você sabia que ele nem ouviu? Que ele era surdo. Já parou para pensar nisso? Olha quanta coisa criou Leonardo da Vinci, completamente atemporal do seu tempo. Então, de tempo em tempo, a humanidade é invadida de mentes brilhantes, e aí um contexto do estudo do Espiritismo para que a gente entenda isso, para que a lei de evolução aconteça, gente. Mas o homem não é dado ao homem o saber de tudo. Porque quando você dá um pouquinho de liberdade ao homem, como por exemplo, descobrir o princípio do universo, para quê? A antimatéria, a matéria escura, como foi criado o princípio? Para que isso? Então, ao homem é dado um limite, porque senão ele extrapola. O homem agora está na incessante busca de vida em outros planetas. Por quê? A gente está bem resolvido no nosso? Não está. Talvez o quê? Para se meter lá, para dar opinião, ou de repente para querer dominar, que a mente está assim. A gente está vivendo um processo de guerra. Então, assim, a gente vê que de tempo em tempo é dado ao homem um processo bem claro de inteligência para que evolua, mas também é dado ao homem um tempo para que ele pare, para que ele entenda qual é o seu limite. E quando a gente fala de filosofia, aí a gente remete lá atrás. Lá atrás já existia um cara chamado Sócrates, que criou a filosofia. E o que é a filosofia? Para que a gente entenda. Sócrates era um grande pensador da época, também um grande contribuidor para a obra de Kardec, a gente sabe disso. Mas lá no seu tempo, ele observando exatamente as coisas, essa inquietação que tem que ter dentro da gente. E ele lá como pensador, ele via exatamente a natureza, o sol, a chuva, o vento, os animais. Ele queria entender qual era o contexto dele nisso tudo. O que eu sou nisso tudo? E aí ele via exatamente que a lua influenciava no mar, que o sol, que a chuva influenciava na plantação, a força que existia nos trovões, nos raios. Via também exatamente que tudo isso obedecia a um ciclo lunar, que influenciava também as pessoas. Influenciava em que sentido? Influenciava, por exemplo, foi a partir dessas observações que ele percebeu que a mulher, que os animais, que os outros, tinha diferença em relação à gestação, a ciclo menstrual, que isso tudo influenciava. Aí você fala assim, não é possível. Quer ver como é? Quem daqui sabe fazer bolo? Minha avó dizia o seguinte, você, mulher, se você tiver no seu ciclo menstrual, é melhor você não fazer o bolo, porque senão, o que acontece? Explica isso. Mesmo que você faça o processo 50 vezes, obedecendo todo o processo, mas se você tiver no seu ciclo menstrual, vai solar. Se você estiver triste, angustiada, com raiva, não faça. O que acontece? Vai solar. Dá ruim. Então essas forças da natureza, ele já tinha percebido lá atrás. Olha quanto tempo. E aí ele criou a filosofia. A filosofia ela veio trazer nada mais, nada menos, sabe o quê? Leis e regras para que você possa viver bem em comunidade. E a partir da filosofia se criou a ética, que tanto nos falta hoje. Para que você saiba que você tem direitos, mas você também tem deveres a cumprir. Sabe, então a filosofia ela vem te colocar numa posição de saber que você tem o seu espaço, mas que você precisa respeitar o espaço do outro. E a filosofia, ela é única no mundo todo também. Ela veio sofrendo evoluções, mas o princípio básico está lá atrás. E quando ele veio trazendo ética, ele veio trazendo que você precisa respeitar o próximo, amar o próximo. E aí, durante um bom tempo, o ser humano foi entendendo, desentendendo, entendendo, desentendendo, até que o Cristo veio trazer as leis morais. Nada mais do que o complemento. Porque em outras regiões também já se falava de amor,
já se falava de natureza, já se falava de respeitar os animais, de respeitar o planeta. Buda, o hinduísmo, outras religiões, muito antes de Cristo, já falavam sobre isso, espalhado em diversas partes do planeta. Mas o Cristo ele veio como mensageiro de Deus. É isso que as pessoas até hoje ainda não conseguem compreender. Então tem muitas religiões que também têm lá os seus profetas, que são as suas divindades maiores. Por exemplo, o muçulmano, quem é o profeta deles? Maomé. Maomé recebeu uma revelação, escreveu o Alcorão, e eles, sim, é referência. Ótimo! As leis do Alcorão também é de amor. Ela só é mal interpretada por alguns segmentos da religião. Assim como o cristianismo também teve um segmento que, infelizmente, deturpou um pouco a mensagem do Cristo. E aí a gente chega aonde? No tema dos falsos profetas, da erraticidade. Então, se a gente for parar para pensar, então, olha, lá de trás se criou a filosofia. Para quê? Para que você, de forma racional, não aceite tudo aquilo que as pessoas falam. Que você raciocine em relação a tudo aquilo que falam, que você lê, que você veja. Afinal de contas, você não é nenhum animal que é guiado somente em linha reta. Eu vou fazer uma pergunta para que vocês reflitam. O que vale mais? Um copo de água ou um copo de ouro? Não precisam responder. Reflitam. O que vale mais, um copo de água ou um copo de ouro? Então, esse é o ponto de reflexão. Existem dois valores aqui nessa pergunta. E se a gente parar para pensar, a gente vai refletir muito sobre o que a gente vai responder afinal. Porque quando a gente fala do Espiritismo, o Espiritismo ele fala sobre uma fé raciocinada. Para que você raciocine, você precisa compreender. Para você compreender, você precisa estudar. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas elas estão carentes de um caminho, gente. Cada vez mais as pessoas estão carentes de uma placa que possa indicar uma direção. Vocês concordam com isso? Porque as pessoas elas não sabem exatamente, elas estão sendo cada vez mais engolidas por uma coisa que nem mesmo ela sabe. E aí a gente tem aumentado o número de ansiedade, de pessoas com depressão, medo, síndrome de pânico. E aí você vai perguntar o que você tem? Não sei. Eu não sei. Eu não sei te dizer. Só sei que eu sinto calafrio, só sei que eu sinto um suor excessivo, só sei que eu tenho medo de sair, só sei que eu não tenho mais vontade de visitar as pessoas. Isso é crônico. Crônico. Cada vez mais as pessoas estão assim. Mas isso já foi previsto lá atrás. Isso poderia acontecer e que a gente tinha que se manter alerta, vigiar. Aí eu te digo, vamos lá? Você alimenta a tua mente de quê? De reportagens? Aquelas que dão bastante ibope, que falam de morte, que falam de tiro, que falam de acidente. Que tipo de música você está ouvindo? Que tipo de conversa você está tendo? É o mundo que está te pressionando? Ou é você que está buscando exatamente esse tipo de informação que em nada te enaltece? O que teu filho tem visto? Você tem acompanhado? Ou você tem deixado a responsabilidade de educar valores morais para a escola, para o governo, para a política? E os seus valores morais se perderam? Ou você está cedendo? Você tem o hábito de orar? De fazer prece? Você tem tido o hábito de fazer culto no lar? Pedindo a proteção da tua casa para a espiritualidade amiga? O que você tem feito exatamente para você? Então vamos lá. O que diz a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Finaliza como? Mas livrai-nos do mal. O que te faz mal hoje? O que te angustia? O que te entristece? O que te afasta das pessoas?
Que mal é esse que você acha que está dentro de você, que você pede assim, Senhor, me livra desse mal. Mas o que você tem feito para se livrar desse mal? A gente precisa estar atento, gente. Isso tudo tem a ver, sabe com o quê? Com o que a gente escuta no dia a dia, o que a gente escuta num WhatsApp que recebe de manhã cedo, que você não sabe se é verdade e já repassa. Que você vai vendo pessoas que se dizem cristãs, espíritas, de qualquer falando coisas que você nem sabe se realmente tem fundamento e você já repassa e acredita. Sabe como é que você vai saber sobre isso? Se isso é uma falsa profecia ou não? Estando na casa espírita, estudando. Aqui a gente não fala de personagens, de mitos. Aqui a gente não fala de regras. Aqui a gente não fala de rituais. Aqui a gente fala do Cristo. E o Cristo é referência de todas as religiões. Só que tem religiões que ostentam riqueza, grandiosidade. Olha a simplicidade da nossa casa. O que é importante? Mas sabe por quê? Porque os falsos profetas, ele vai pegar exatamente a pessoa naquilo que ela mais sucumbe. Eu estou entrando dentro de uma igreja, de uma casa, seja ela qual for religiosa, por quê? Porque eu estou exatamente querendo renovar intimamente meus valores, recuperá-los, ou será porque eu tive um prejuízo, porque a minha empresa quebrou, porque o meu casamento está indo por água abaixo, sabe? Quais são os motivos? Seja ele qual for, a casa espírita vai estar sempre aberta. Mas você não vai encontrar aqui nenhum tarólogo, nenhum vidente, ninguém dizendo para você que você tem que jogar os números tais na loteria, que ela vai dar e você vai conseguir resolver seus problemas. Não. Você vai ser acolhido de uma forma muito humana, porque o problema não é só seu, todo mundo está passando pelos mesmos problemas. Se não passou, vai passar, porque estamos num planeta de provas e expiações. O que é expiação? O que é prova? Vocês já pararam para pensar nisso? Expiação é tudo, é fruto daquilo que é do seu livre-arbítrio. Você não é impedido de fazer nada, mas tudo aquilo que você faz tem uma consequência, para o bem ou para o mal. E exatamente quando você fala assim, expiação, é exatamente uma dívida que você tem em relação a algo ruim que você fez. E que você precisa passar por algo semelhante para que você aprenda. Provas? Ah, não, aí provas é diferente. Provas é você saber exatamente qual foi a sua evolução no ramo da sua mudança íntima. Porque muita gente fala assim, ó, eu sou espírita. Você dizendo isso, você não é a casa espírita, você não é o espiritismo. Entendam isso? Então, quando você fala assim, eu sou espírita, mas você não se envolve em nenhuma causa em prol do próximo, então você ainda não é um espírita completo. Isso não é uma regra, gente. Eu não estou aqui trazendo lições do Alexandre. Não. Isso aqui tudo está no Evangelho. Tudo está no Evangelho. São pontos para refletir, de reflexão. Então a pessoa fala assim, eu sou espírita, então, mas você vai daqui para casa e você vai passando por uma opção de gente que está na rua, precisando. Aí você liga a televisão, você vê sobre a guerra, você vê uma opção de atrocidade, você vê uma opção de gente morrendo, crianças morrendo, você fica triste. Você realmente fica chateado. Você sabe, por que está acontecendo isso tudo? Nossa, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Mas você não procura saber se o teu vizinho está com fome. Você não procura saber se alguém da sua família está precisando do teu perdão. Se você abraçou o teu filho e disse para ele que amava. Entende isso, gente? Quando Jesus falou assim, ama teu próximo, é o próximo mesmo. E quando ele falou assim, ama teu próximo como a ti mesmo, ele também estava falando que antes de você procurar ajudar o outro, ame a si próprio. Tenha amor próprio, se ame. Porque quando você se ama, você entende o outro. É a empatia. Você se coloca no lugar do outro.
E como a gente vive num planeta de provas e expiações, a gente está preso a essa densidade da matéria, a gente se acha dono do filho, a gente se acha dono do marido, a gente se acha dono da esposa. E a gente esquece que a gente está aqui só de passagem. O que foi dado para você foi uma oportunidade como mãe, para você ser mãe. Se o seu filho vai ser bom, rebelde, aí é uma consequência de você com ele, de vidas futuras, de vidas passadas. É um planejamento reencarnatório. Mas ser mãe é um baita de um privilégio. E aqui as escrituras e o livro também fala o seguinte: a mãe que negligencia esse papel vai prestar contas direto com Deus. Você pai, você homem, sabe, em relação... Hoje em dia a gente tem vivido e parece que de tempo em tempo o universo conspira contra certas questões, né? Então hoje em dia a gente vê assim, a mulher está sendo completamente violada os seus direitos e agora ela está se achando no direito realmente de levantar e gritar pelos seus direitos. É bonito isso, já era hora. Olha por quanto e quanto tempo a mulher ela foi menosprezada. Mas hoje em dia ainda existe essa tirania dentro de casa. Vocês com 60 anos, talvez algumas aqui estudaram, ou não tiveram nem oportunidade de estudar porque tiveram que casar cedo. E aqueles que puderam estudar, normalmente faziam o normal, não tinham como fazer uma faculdade, mas por quê? Porque estudavam, se formavam e logo depois casavam e ia ser dona de casa. Hoje em dia o ciclo não é mais esse. A mulher ela quer exercer o seu direito de ser médica, de ser engenheira, sabe, de ser motorista, de ser o que ela quiser. Mas nós, homens, será que estamos evoluídos a ponto de respeitar a vontade do nosso filho? Da nossa esposa? Sabe? Então a gente ainda está nesse processo, e sabe quanto tempo tem esse processo já levando? De Cristo para cá é mais de 2000 anos. Aí quando a gente conversa com algumas casas espíritas, a gente fala assim, infelizmente depois da pandemia a nossa casa esvaziou muito. E aí a gente fica assim com o coração aflito, porque a casa espírita esvazia, mas o hospital enche. O escritório do psicólogo enche. Porque aí a pessoa ela já começa a procurar o psicólogo, o remédio, o calmante, para a solução dos seus problemas, e não o equilíbrio espiritual. Aquela religião que é pautada se perde. Aquele religar com Deus se perde. Sabe por quê? Porque se você olhar para o lado, você está vendo um irmão. Alguém que necessita do teu olhar, do teu aperto de mão, do teu abraço. Tem gente que às vezes entra ali tão triste, mas ela não conta nada para ninguém. Cada um sabe das suas dores, cada um sabe das suas crises, cada um sabe. E aí você vem com a esperança de vir recarregar sua bateria aqui, de receber não só o bem-vindo na casa espírita, não só de ouvir uma palestra, não só de uma oração, não só de receber o passe, mas às vezes você vem em busca de um afago, de um olhar de alguém que viu você como ser humano, como pessoa. E às vezes a gente abraça, olha, isso já aconteceu comigo algumas vezes, de você chegar e abraçar uma pessoa e essa pessoa desmontar, e você sem saber nem o porquê. Só em te abraçar a pessoa se emociona, começa a chorar. Talvez ali possa ter acontecido uma troca de energia e a pessoa exatamente o que precisava. Será que você em casa consegue isso? Não consegue. Aí você fala assim, mas eu não venho porque está transmitido pela internet. Gente, se você quiser saber sobre exatamente o tema de hoje, os falsos profetas, tem várias palestras lá. O que te garante que essa que você está ouvindo hoje é a melhor? São vários irmãos estudando, trazendo pontos de vista diferentes sobre o mesmo tema. Isso é bom para elucidar. Lembra da racionalidade? Não, eu escutei aquele irmão lá, não gostei dele não. Mas você escuta sobre o mesmo tempo, outro fala, tá, então é isso. E aí você compreende.
Mas não é para afastar você da casa. Não é para te dar uma comodidade que você, não vou não, depois eu vejo na internet. A internet só veio para te auxiliar. Mais precisamente naquele momento em que as pessoas não podiam sair de casa e que se realmente... E também servir como um arquivo para você pesquisar, para você, eu não sei sobre um tema, vou lá... Mas não é para fazer com que você deixe de vir à casa espírita. Deixe de ir na casa do seu amigo. Não. Tem muita coisa para ser feita, para ser observada, para ser mudada, e depende da gente. Olha a preguiça. Aí a gente vê cada vez mais a casa espírita vazia de jovens, porque o jovem cada vez mais está preso ao celular, que não tem monitoramento, a gente não sabe exatamente que tipo de mensagem ele está recebendo, que tipo de mensagem ele está passando, a gente não sabe. Aí você fala assim, mas eu vou... Não tem como mais proibir, gente. Não tem. O celular hoje em dia é necessário na vida de todo mundo. Agora, o que não pode é a pessoa falar assim, roubaram meu celular, levaram a minha vida. Ué, você está deixando ser controlado por isso aqui? Que tipo de vida então você tem? Então entenda isso. A gente precisa ter um equilíbrio. O que está acontecendo é que a gente está se deixando levar pelos falsos profetas. Se a gente for falar dos falsos profetas de forma mais específica, a gente sabe exatamente quem são os falsos profetas. Hoje em dia, se você ligar a televisão, você tem inúmeros canais aí de falsos profetas. Que, na verdade, em vez de estar falando sobre Jesus, a gente está falando muito mais do capeta, do demônio, do diabo. Sabe? Que a pessoa está indo lá para ser curada da doença dela, não da reforma íntima. Que ela está indo lá para a reunião dos empresários, para a noite de cura, para aquilo que te sugestiona. Peraí, quarta-feira é noite de cura? Então eu vou lá, porque eu estou com uma dor aqui. E chegando lá, você mesmo se auto-sugestionou. Você já sabe que aquela reunião ali para cura, e o que ele vai falar está voltado exatamente para isso. A noite da riqueza, né? Já passei também, né? Reunião dos empresários e noite da riqueza. Que seja, gente. Mas aí eu te pergunto de novo, o que vale mais, um copo de água ou um copo de ouro? Você pode muito bem entrar numa igreja e querer um copo de ouro, é um direito seu. Mas não esqueça de, na hora da sede, a água vai te faltar. E aí você vai querer, com um copo de ouro, comprar um copo de água e não vai ter. Vai ser tarde demais. Só que os falsos profetas pegam você exatamente aonde? Na sua ambição, na sua vaidade. E aí a culpa é só dele? Então a gente tem que fazer o quê? Vigiai. Vigiai. Vigia a tua casa. Vigia o teu coração. Vigia o teu pensamento. A doutrina espírita está pronta para te responder sobre todas as coisas, para te amparar. Se de repente você está nessa casa espírita e não está sentindo conforto, procure outra. É que nem eu falei, o mensageiro não é a mensagem. Eu trazendo aqui a mensagem, pode ser que alguma coisa você não concorde. É um direito seu e eu também posso ter me equivocado. Mas se você procurar informação no outro irmão da casa, ele vai poder te explicar de uma forma diferente. Mas sempre a gente vai estar baseando-se em Cristo e em valores morais. A gente estava vendo aqui, conversando, ele estava me apresentando um terreno gigante, um terreno grandioso. Olha quanta coisa pode ser feita. Mas vem cá, alguma coisa está sendo feita para colocar aqui um prédio suntuoso? Não, não precisa disso. As coisas que são feitas aqui são para arrecadar fundos, para ajudar as pessoas que têm fome, que têm sede, que têm frio. E o que a sua mão direita faz, que a sua esquerda não veja. Mas não é isso que os falsos profetas fazem. Lembra do óbolo da viúva? Que eles ficavam ali, vendo se alguém estava olhando eles ofertarem. Então, a visão que a gente tem hoje dos falsos profetas é nisso, gente. A gente sabe exatamente quem são os falsos profetas. Kardec mesmo nos orienta, falou assim, olha, não importa
quem seja, o que importa é o valor, é o teor da mensagem. Tem casas espíritas em que as pessoas recebem a mensagem no final da reunião e nem mesmo emitem que foi o seu interlocutor. Por quê? Se a mensagem veio com teor de valores, sabe, com teor moral, essa tem que ser válida. Ah, mas foi o espírito tal, foi o espírito tal. Então quer dizer que os outros espíritos não têm valor? Se a gente está lidando com uma espiritualidade? E o que a gente precisa ter cuidado também é que muita gente utiliza esse dom da mediunidade, né, de ser o interlocutor com a espiritualidade, e utiliza isso de forma equivocada. Como eu falei aqui, né, cobram pelos seus serviços, oferece para você promessas que dificilmente vão ser cumpridas. Trago a pessoa amada em 3 horas. Sabe? Então, assim, são umas promessas que, aquilo que eu falei, pega você na sua ambição, na sua vaidade. Então você fica, eu quero, e vai lá. Bom, ele vai te oferecer, ele te ofereceu, você aceitou, pronto, está feito o ciclo aí, o acordo. Sabe, muita gente recebe o dom da espiritualidade, da mediunidade, e às vezes nem tem nome, não tem expressão, não tem nada. Às vezes eu gosto muito de ir ao interior. Minha mãe é mineira, né? Então a gente vai, às vezes eu vou para o interior. Gente, que riqueza de você encontrar uma pessoa que analfabeta, sabe? Não tem nem todos os dentes na boca, uma roupa simples, mas que você para conversar e tem uma riqueza, sabe, espiritual tão grande, independente da religião. E olha que o povo mineiro é religioso pra caramba. E não é o espiritismo forte deles. Né? Pelo menos na região onde minha mãe mora, as casas elas têm uma cruz na porta, que na novena, né, as pessoas param nessas casas, fazem orações, lá ainda as pessoas são veladas em casa, sabe, e saem em cortejo pela cidade, sabe, mas você vê uma riqueza de espiritualidade nas pessoas, de religiosidade muito grande. Então às vezes a gente vê uma pessoa simples, sabe, mas que te traz uma lição moral tão grande, uma conversa ali que você tenha 10 minutos, 15 minutos, tão grande, que você sai assim e fala, caramba, como eu sou pequeno. Porque serve de referência para você. Mas não, hoje em dia os falsos profetas, o que eles querem? Eles querem exposição. Eles querem chegar em um lugar onde tudo pare para que eles cheguem. É como antigos fariseus, né? Sentar no melhor lugar na mesa. Ele vem ali, se tiver alguém caído aqui precisando, ele nem repara. Ele nem repara. Não, outra pessoa vai ajudar. Esse é o falso profeta. A gente tem tantas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, e tem um lá que se denomina Espírito de Verdade. Olha aí, quis nem dizer o nome. Vocês já pararam para ver, ouvir as mensagens do Espírito de Verdade? Quem será esse Espírito de Verdade? Olha a riqueza moral de cada mensagem dele. Sabe, então assim, não importa quem traz a mensagem, não importa o mensageiro. O que importa exatamente é a mensagem de cunho moral. Se ela realmente vai lhe trazer um rumo. Porque as mensagens de outro mundo, vamos dizer assim, da espiritualidade, ela não vem te dizer aqui o que é o Apocalipse. Final de ano é a época ótima para isso, né? Que aparece muitos videntes, né? Muitos apóstolos, muitos, né? Olha, vai acontecer isso, fulano vai morrer, fulano vai... Para quê? Um espírito de verdade, de amor, que respeita, vai te trazer uma mensagem que vai te deixar angustiado, com medo? Uma vez, como eu trabalho com música, eu estava sentado e estava exatamente dessa forma. Eu estava sentado conversando com o rapaz que toca comigo, veio um cara, sentou na minha frente e falou assim, eu tenho uma mensagem para você. Fique sabendo que você é uma pessoa muito importante na sua família, mas que infelizmente vai acontecer coisa muito séria em relação à doença e você precisa estar preparado, porque você vai ser cheio disso. Mas a coisa vai ser muito séria. Então você se prepare. Levantou e saiu.
Confesso a vocês que eu fiquei em estado de choque naquele momento. Falei, caramba! Aí eu olhei para o lado, aí o amigo que estava comigo, né, não é espírita, mas ele falou assim, ih, sério? Aí eu fui para casa angustiado com aquilo, confesso, sabe, que eu falei, caramba, e realmente eu tenho meus pais ainda vivos, mas com saúde debilitada, sabe? E assumi, sabe, já de imediato uma responsabilidade. Daqui a pouco eu parei, pensei e falei assim, gente, o Espírito quer meu bem e vai me deixar dessa forma? Por que eu estou sucumbindo? Sabe, então a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa. Porque às vezes a mensagem que a gente lê é exatamente aquilo que a gente procura. Mas a consequência, às vezes, não é aquilo que a gente precisa. Assim como a prece. A gente, quando faz a prece, a gente pede a Deus aquilo que a gente precisa, mas Ele não dá o que a gente pede, Ele dá o que a gente precisa. Quer ver um fato engraçado em relação a isso? Eu sou filho de mineiro, de mineira. A cozinha mineira me deixa maluco. Eu gosto de cozinhar, eu sou cozinheiro também. Então, assim, eu gosto muito da cozinha mineira. Eu sou apaixonado por torresmo. Sou apaixonado por torresmo. E uma vez estava de carro, eu, minha esposa e minha filha, e a gente estava indo para Rio Preto e passamos aqui por Valença e tal. Daqui a pouco eu estou vindo na estrada uma placa escrita assim, ó, Bar do Torresmo. Aí eu falei, Raquel, olha isso, Bar do Torresmo. Ela sabe que eu sou apaixonado por torresmo. Aí ela, não acredito. Eu falei, não, peraí. Fui lá na frente, manobrei, desci uma ruazinha lateral e achei lá o Bar do Torresmo, um bar simples. Parei, desci do carro, a minha esposa não foi, ficou no carro. Falei, me dá uma coca aí e me dá um torresmo. Aí ele falou assim, não tem. Aí eu falei assim, ué, como não? Bar do Torresmo? Ele, não, Torresmo é meu apelido. Aí eu, hoje em dia, parando para pensar, eu utilizo isso nas minhas palestras e falo assim, cara, isso acontece na nossa vida. Quer dizer que o Bar do Jacaré, eu vou chegar lá e vou pedir um jacaré? Na verdade, aquilo ali, eu não sei se ele colocou aquilo e sugestionou para que eu o procurasse, e chegando lá, a minha expectativa é que não foi preenchida. Deu para entender? Eu poderia muito bem chegar lá e o bar realmente está lotado de torresmo. Mas não era o caso. Mas a mensagem dizia isso? O chamado dizia isso? Essa astúcia que a gente precisa estar atento. É essa astúcia. Talvez fosse intencional ou não. Só sei que ele conseguiu me tirar do meu caminho, me fez desviar para onde eu estava indo, retardou o meu passeio, e eu não tinha motivo nenhum para estar com raiva dele. Bar do Torresmo. Não, bar. Bar do Torresmo. Não. Então assim, então às vezes é isso. Então às vezes os falsos profetas traz essa mensagem muito auspiciosa. E que se a gente não estiver atento, gente, que o Cristo possa exatamente, sabe o quê? Mexer intimamente, porque os melhores dos sentimentos já estão dentro de cada um de nós. Ninguém é maior ou menor do que ninguém. Ninguém tem mais amor do que o outro. Quando você olha esses espíritos que fizeram tanto pelo próximo, Chico Xavier, Francisco de Assis, Madre Teresa, você não é nem de perto menos do que ele. Eles apenas estão no processo de elevação e evolução à frente da gente, mas já passaram por todas as dores. Mas lembre-se, a boa e grande caminhada começa no primeiro passo. Se você não sair da sua ociosidade, não adianta. Você vai ter desperdiçado uma grande oportunidade nessa reencarnação. Que a gente possa fazer aquilo que está ao nosso alcance, mas faça. Não espere o outro. Ou se você não tem ainda como fazer, procure quem faça e o ajude-o. Vê o passe, não tem o apoio? Então a bondade, a caridade também pode ser feita dessa forma. Eu não tenho como levar comida, então ajude quem leve.
A caridade não é só caridade financeira, tem a caridade emocional. Abrace mais as pessoas, perdoe, sabe? Dê perdão, peça perdão, se livre dessas coisas que te angustiam. Não está fazendo bem, não cabe mais dentro da casa espírita as pessoas cada vez mais orgulhosas. Ah, o fulano, o irmão passou por mim, nem me deu boa noite. Para! Você não sabe a vida do irmão. Às vezes ele não te deu boa noite e estava esperando que você dissesse e você não disse. A prova foi sua, não foi dele. Ah, mas o irmão ali é muito chato. Gente, a gente está aqui para aprender. Isso aqui é uma escola, uma universidade. Ali não está escrita Casa da Perfeição, Centro Espírita Casa da Perfeição. Tá, não está. Todo mundo que entra aqui, entra com suas dores. O que a gente precisa pegar é a mensagem do Cristo, que é de amor, amor ao próximo. Então vamos se exercitar a partir disso. Então lembre-se que você, ao voltar para casa agora, você está com a espiritualidade te acompanhando, que antes de dormir você faça a sua prece, na sua prece você faça o seu balanço do seu dia, mas que amanhã seja um dia de exercício, que você olhe o outro de uma forma diferente, com mais paciência, com mansidão, com respeito, sabe? Que você entenda exatamente que todo mundo está com problema. Às vezes é até bom, às vezes, você não responder. Isso não é covardia, dar um passo atrás não é covardia, não. É beneficência, é benevolência. Beneficência é a arte de fazer o bem, e benevolência é ter tolerância com o outro. Isso tudo são frutos que estão dentro de todos nós. Quem vai despertar isso é você mesmo, através da reforma íntima. Então, cuidado. O que é mais, vale mais, um copo de água ou um copo de ouro?